Fala, nação rubro-negra! Flamengo de olho em Jair Cunha, zagueiro do Nottingham Forest. Felipe Luiz ainda não pode assumir clubes europeus por questão de licença. Exigência salarial de Tati Castellanos, do Flamengo. Barcelona entra no radar por zagueiro monitorado pelo Flamengo, mas Arrascaeta concorre ao Rei da América. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Vermelho. Flamengo de olho em Jair Cunha, zagueiro do Nottingham Forest. O mercado da bola não para, e quando o Flamengo começa a se mexer nos bastidores, pode ter certeza, vem coisa grande por aí. Olhinhos e chamas. Nas últimas horas, um novo nome ganhou força internamente e passou a ser analisado pela diretoria do Mengão. Um zagueiro jovem, promissor, com passagem recente por rival e atualmente na Europa. Fica comigo até o final do vídeo porque a gente vai te contar quem é Jair Cunha, por que o Flamengo está interessado e o que pode acontecer nos próximos dias. O Flamengo segue atento ao mercado da bola, monitorando oportunidades estratégicas para reforçar o elenco, já pensando na próxima temporada. Mesmo com um time competitivo, a diretoria entende que renovar o elenco é fundamental, principalmente em posições-chave como a defesa. A ideia não é apenas contratar por contratar, mas trazer jogadores que entreguem agora e, ao mesmo tempo, tenham potencial de crescimento para os próximos anos. E é exatamente nesse perfil que entra o nome que surgiu nos bastidores do clube. Quem é Jair Cunha? Segundo informações do jornalista João Pedro Fragoso, do jornal O Globo, o Flamengo demonstrou interesse no zagueiro Jair Cunha, de apenas 20 anos, que atualmente pertence ao Nottingham Forest, da Inglaterra. Jair é revelado pelas categorias de base do Santos, clube tradicionalmente conhecido por formar grandes talentos. Depois de se destacar, o defensor passou pelo Botafogo, onde ganhou ainda mais visibilidade, antes de se transferir para o futebol inglês. Mesmo jovem, Jair já chama a atenção pela força física, boa leitura de jogo e potencial técnico, características muito valorizadas no futebol moderno. Situação na Inglaterra. Desde que chegou ao Nottingham Forest, Jair teve poucas oportunidades. Até o momento, entrou em campo apenas 2 vezes pela equipe inglesa. Essa falta de espaço no elenco é vista como um fator decisivo para uma possível negociação. Nos bastidores, entende-se que o Forest pode aceitar um empréstimo, permitindo que o jogador ganhe mais minutos e ritmo de jogo. Para o Flamengo, esse cenário é interessante, já que reduz riscos financeiros e permite avaliar o atleta em alto nível competitivo. Visão da diretoria do Flamengo. Internamente, o Flamengo enxerga este momento como ideal para iniciar uma renovação gradual do elenco, sem perder competitividade. A estratégia é mesclar jogadores experientes com jovens promissores, garantindo fôlego físico e técnico ao longo da temporada. Jair Cunha aparece nesse contexto como uma aposta estratégica, jovem, com vivência internacional e margem enorme de evolução. Além disso, o clube pensa no planejamento a médio e longo prazo, especialmente com foco em 2026. Potencial e expectativa. Considerado uma das promessas do futebol brasileiro na posição, Jair já despertava interesse do mercado europeu desde os tempos de Santos. Sua rápida ida para a Inglaterra mostra o quanto ele é valorizado fora do país. Caso a negociação avance, o Flamengo pode ganhar não apenas um reforço defensivo imediato, mas também um ativo importante para o futuro, seja esportivamente ou até financeiramente. Agora, a diretoria rubro-negra analisa a viabilidade do negócio, avaliando valores, formato da negociação e encaixe no elenco atual. Ainda não há nada fechado, mas o interesse existe e as conversas podem evoluir nos próximos dias. Atenção, nação! O Flamengo pode ter um concorrente pesadíssimo no mercado da bola. O Barcelona entrou forte na briga por um zagueiro que já estava no radar rubro-negro. E tem mais, Arrascaeta disputa o prêmio de Rei da América contra simplesmente Lionel Messi. Fica comigo até o final, porque o vídeo tá pesado.
O mercado da bola segue pegando fogo e agora envolve dois gigantes, Flamengo e Barcelona. O clube catalão voltou ao mercado em busca de reforços defensivos e pode acabar atravessando um alvo que o rubro-negro monitora há meses. Problema na defesa do Barcelona. A situação no Barcelona se agravou nas últimas semanas. Após a saída de Íñigo Martínez e agora a lesão de Andreas Christensen, o técnico Hansi Flick cobrou reforços imediatos à diretoria. A defesa virou prioridade absoluta para a próxima janela. Limitações financeiras do Barça. Mas tem um detalhe importante: o Barcelona vive sérias restrições financeiras. Por isso, a diretoria trabalha com uma lista de jogadores jovens, promissores e com custo considerado acessível dentro da realidade atual do clube. E é aí que entra um brasileiro. Quem é o zagueiro da disputa? Segundo o jornal Sport da Catalunha, o Barcelona monitora de perto Jair Cunha, zagueiro brasileiro de apenas 20 anos que pertence ao Nottingham Forest. O jogador agrada à diretoria e tem inclusive a aprovação de Deco, diretor esportivo do Barça. Flamengo também está na jogada. Mas o Barcelona não está sozinho nessa corrida. O Flamengo também acompanha de perto a situação de Jair Cunha. Com Léo Pereira e Léo Ortiz despertando interesse do futebol europeu e após não conseguir a contratação de Vitão, o rubro-negro mantém Jair como um dos principais nomes para reforçar a zaga. Valores e situação no Nottingham Forest. Jair Cunha tem contrato com o Nottingham Forest até junho de 2030. O zagueiro mede impressionantes 1,98 m e está avaliado em cerca de 12 milhões de euros, algo em torno de 78 milhões de reais. Na atual temporada, ele atuou pouco, apenas 2 partidas, sendo titular em uma delas, o que pode facilitar uma negociação caso chegue uma boa proposta. Arrascaeta na disputa pelo Rei da América. E agora, mudando um pouco o foco, mas ainda falando de Flamengo, Arrascaeta está na disputa pelo prêmio de Rei da América. A premiação organizada pelo jornal uruguaio El País já definiu os finalistas. Concorrentes de peso. Os nomes são de peso: Arrascaeta, do Flamengo, Lionel Messi, do Inter de Miami e Adrián Martínez, do Racing. Arrascaeta aparece como um dos grandes favoritos após uma temporada espetacular, sendo decisivo nas conquistas da Libertadores, do Brasileirão e outros títulos. A cerimônia do Rei da América acontece no dia 31 de dezembro e promete muita emoção. Exigência salarial afasta Tati Castellanos do Flamengo. Atenção, torcedor rubro-negro. Uma negociação que parecia avançar bem pode estar chegando ao fim, e o motivo é pesado: salário nível Europa. O nome da vez é Tati Castellanos, atacante da Lazio, que esteve no radar do Flamengo mais uma vez em 2025. Mas, nas últimas horas, uma exigência do jogador esfriou tudo e pode afastar de vez o argentino da Gávea. Fica comigo até o final, porque eu vou te contar todos os detalhes, os valores envolvidos, o posicionamento da diretoria e o que isso muda no mercado do Flamengo. Negociação. O Flamengo entrou na atual janela com um objetivo claro: reforçar o ataque, principalmente a posição de camisa 9. E um dos nomes mais bem avaliados pela diretoria foi justamente Valentim Tati Castellanos, atacante argentino da Lazio. Essa não é a primeira vez que o Flamengo tenta a contratação. Ainda no início de 2025, o rubro-negro fez uma investida, mas na época a Lazio foi irredutível e vetou qualquer possibilidade de saída. Agora o cenário mudou. A Lazio abriu diálogo, sinalizou positivamente para negociar e indicou que poderia vender o jogador na próxima janela. O Flamengo avançou, aprovou bases iniciais, valores de transferência, tudo caminhava bem. Mas aí veio o problema. O obstáculo: salário. Segundo informações do jornalista Pablo Rua, o entrave está totalmente ligado à pedida salarial do jogador. Tati Castellanos deixou claro para seus representantes e para o Flamengo que só aceita sair da Europa se receber salário de padrão europeu, mesmo atuando no futebol brasileiro. Ou seja, salário alto, valores fora do teto rubro-negro, sem margem de negociação, pelo menos neste momento. A diretoria do Flamengo analisou os números e foi direta: não há como atender essa exigência sem comprometer o planejamento financeiro do clube. Posição do Flamengo.
Aqui entra um ponto importante. Mesmo com arrecadações altas, vendas recentes e um Flamengo financeiramente forte, o clube não quer repetir erros do passado. A atual gestão trabalha com teto salarial bem definido, equilíbrio financeiro, evitar distorções no elenco. Pagar a castelhanos um salário nível Europa criaria insatisfação interna, pressão por reajustes de outros jogadores e risco no longo prazo. Por isso, o Flamengo descartou os valores apresentados pelo staff do jogador e deixou claro, só conversa se houver redução significativa da pedida salarial. Valores envolvidos na transferência. Além do salário, existe outro ponto pesado nessa negociação, o valor pedido pela Lazio. O clube italiano pede cerca de 25 milhões de euros, o que gira em torno de 162 milhões de reais na cotação atual. Esse valor é considerado alto, só seria justificado se o custo total, salário mais luvas, fosse viável. Exige que o jogador seja protagonista absoluto. Sem flexibilidade salarial, o negócio se torna inviável. Cenário atual: negociação esfriou. Com isso, o que acontece agora? A negociação esfriou, o Flamengo aguarda uma possível mudança de postura do jogador, a Lazio segue aberta à venda, mas não fará esforço para reduzir salário. Se Castellanos mantiver a exigência atual, a tendência é clara. O atacante segue na Lazio. Inclusive, o jogador tem contrato até meados de 2028, o que dá tranquilidade total ao clube italiano. Segunda tentativa frustrada. Esse detalhe pesa ainda mais. Esta é a segunda tentativa do Flamengo por Tati Castellanos em 2025. Na primeira, Lazio barrou. Na segunda, Lazio aceita negociar. Jogador impõe salário alto. Ou seja, o problema agora não é o clube italiano, mas sim a exigência do atleta. No fim das contas, fica claro que o Flamengo fez sua parte, avaliou, negociou e manteve responsabilidade financeira. Se Tati Castellanos quiser reduzir a pedida, o Flamengo pode voltar à mesa. Caso contrário, o clube deve buscar outras opções no mercado, sem loucuras. Felipe Luiz ainda não pode assumir clubes europeus por questão de licença. Felipe Luiz na Europa como treinador ainda não é agora. Mesmo muito bem avaliado no cenário internacional, o técnico do Flamengo enfrenta um obstáculo que pouca gente conhece, a licença da UEFA. Mas calma, porque o sonho europeu continua vivo e hoje você vai entender exatamente por quê. Ídolo como jogador, estudioso fora das quatro linhas e já mostrando personalidade como treinador, Felipe Luiz vem chamando atenção além do Brasil. Seu trabalho no Flamengo, especialmente após a boa campanha na Copa Intercontinental, colocou seu nome no radar de clubes europeus. Mas, apesar do interesse e da boa avaliação, existe um freio importante nesse processo. O problema da licença UEFA. Hoje, Felipe Luiz não possui a licença exigida pela UEFA para comandar clubes no futebol europeu. E isso não tem nada a ver com capacidade técnica, é uma questão puramente burocrática. Atualmente, ele já possui as licenças A e B e está finalizando a licença Pro pela CBF Academy, que é o nível máximo no Brasil. O problema é que para atuar oficialmente na Europa, existem regras adicionais estabelecidas por acordos entre confederações. As exigências formais. Segundo informações do GE, para que um treinador formado fora da Europa possa comandar um clube europeu, ele precisa cumprir alguns critérios importantes. Entre eles, ter no mínimo 3 anos de experiência como técnico de um time da primeira divisão ou de uma seleção nacional, receber uma proposta oficial de um clube das 2 principais divisões europeias ou de uma seleção. E nesse momento, Felipe Luiz ainda não cumpre esses requisitos. Renovação com o Flamengo. Diante desse cenário, o caminho natural foi seguir focado no Flamengo. O treinador intensificou as conversas com a diretoria rubro-negra para renovar seu contrato, algo que ganhou força após os bons resultados recentes. Internamente, a avaliação é clara: manter Felipe Luiz no projeto é estratégico, tanto esportivamente quanto institucionalmente. A alternativa do técnico no papel. Existe uma alternativa usada em alguns clubes europeus: registrar oficialmente um auxiliar com licença válida como treinador principal.
No Flamengo, esse papel poderia ser exercido pelo espanhol Iván Palanco, membro da comissão técnica, mas essa possibilidade não é considerada nos bastidores, nem pelo clube, nem pelo próprio Filipe Luís, que prefere construir sua carreira de forma sólida e transparente. Interesse europeu e sondagens. O nome de Filipe Luís, no entanto, já circula no velho continente. O Bayer Leverkusen chegou a sondar sua situação, mas tudo ficou apenas no campo do interesse. Não houve proposta oficial nem avanço em negociações. Além disso, o treinador deixou claro que não vê com bons olhos assumir um clube com a temporada europeia já em andamento. Quando a Europa pode acontecer? A tendência é que qualquer movimento só seja avaliado a partir de 2026 ou até 2027, no início do calendário europeu. Até lá, Filipe Luís quer acumular mais experiência, concluir todas as exigências formais e seguir evoluindo como treinador em um ambiente que ele conhece bem. No Flamengo, ele tem respaldo, estrutura e um elenco competitivo. A ida de Filipe Luís para a Europa é vista internamente como uma questão de tempo, não de possibilidade. O caminho está traçado, o reconhecimento existe, mas o momento ainda não chegou. E enquanto isso, o Flamengo aproveita um treinador jovem, estudioso e cada vez mais preparado para voos maiores. E você, acha que Filipe Luís está certo em esperar o momento ideal? Deixa sua opinião, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder nenhuma novidade do Mengão. E aí, nação? Você aprovaria a chegada de Jair Cunha ao Flamengo? Não perca nenhuma novidade do mercado da bola do Mengão. Aqui é Flamengo sempre, rumo a mais títulos. E agora eu quero saber de você. Você pagaria salário europeu para trazer castelhanos? Ou acha que o Flamengo faz certo em recuar? E agora eu quero saber de você. O Flamengo deve entrar forte na briga por Jair Cunha, mesmo com o Barcelona interessado? E Arrascaeta merece o Rei da América? Deixa sua opinião nos comentários. Ativa o like para fortalecer o canal e se inscreve para não perder, porque o mercado do Flamengo segue quente e qualquer novidade eu trago em primeira mão.